Graça e paz, então chegamos aqui ao nosso vídeo 2 dessa série de estudos bíblicos, O Mundo, Dois Povos. Aqui com o irmão Sérgio Oliveira. É uma alegria estar com você mais uma vez, que você possa estar acompanhando conosco essa série de estudos e com certeza vai trazer grande conhecimento para todos nós, porque eu também estou aqui aprendendo com você através da Bíblia, o livro sagrado. Amém? Então você pode também já ir compartilhando, curtindo essa mensagem e vai também aí ajudando a outras pessoas para que essa mensagem chegue também a muitas pessoas e também faça morar no coração delas, que esse estudo também faça diferença no coração de cada um que vai chegar essa mensagem. Glória a Deus. Então nesse vídeo 2 que nós vamos falar, aliás, nós vamos dar prosseguimento, nós vamos dar continuidade ao estudo 1. Só que nesse estudo a gente vai nos aprofundar mais na questão de como se dividiu dois povos, como se dividiu essa questão de uma família só, né? A família de Adão, a primeira família do Adão, do primeiro homem, da primeira mulher, que é Eva, que Deus criou. E aí eles tiveram dois filhos, né? Tiveram Caim e tiveram Abel. Caim o mais velho, Caim nasceu, né? E depois Abel nasceu posteriormente. Então, mas aí houve essa questão deles levarem cada um oferta ao Senhor. Porém, nós estudamos aqui pelo texto bíblico que não é só a questão de levar a oferta. Você tem que levar a oferta, como a gente vê aqui na história bíblica, e também Deus também que tem que te aceitar. Ele não aceita só a oferta, ele tem que te aceitar também para que a oferta seja aceita. Amém? Então vamos para a vinheta, e você já pega aí lápis, pega caneta, e pega aí papel, um livro de anotação, caderno de anotação, e vai anotando aí, vai marcando na sua Bíblia, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, para que você possa interagir comigo nesse estudo maravilhoso chamado de Um Mundo, Dois Povos, tá certo? E nós tivemos o tema passado do vídeo 1, né, o início da divisão. E agora nós vamos para o vídeo 2 para dar prosseguimento nesse estudo. Então eu vou chamar a vinheta, você fica comigo aí para que possamos estudar nessa palavra de Deus e que você aprenda cada vez mais através da palavra e através do Espírito Santo de Deus que nos ensina a cada dia. Então vamos de vinheta. Muito bem, meus amados, então vamos aqui dar continuidade, você abrindo a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 4, isso mesmo, Gênesis, no capítulo 4, para que a gente possa dar continuidade a esse estudo. Então aqui nós estamos falando de Um Mundo, Dois Povos, porque houve essa divisão, tá certo? Começando aqui no livro de Gênesis, e a gente vai ver em outros livros da Bíblia também, para ver o que significa isso, essa divisão, por que houve essa divisão, o que significa ser chamado de filho de Deus e aquele que não é chamado filho de Deus, o que significa ser chamado de trigo e aquele que é chamado de joio, tá certo? E outros cognomes também que a Bíblia dá para determinado tipo de pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus e obedecem, e aquelas que não ouvem e nem obedecem, aquelas a vez que ouvem, mas não obedecem também, né? Tem essa vez também. Mas vamos dar continuidade aqui. Gênesis capítulo 4, nós estamos falando aqui no verso, você veja aqui, ó, o verso 5, né? Ele diz, ó, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então a gente viu no estudo anterior, né, que todos dois levaram uma oferta, mas Deus não aceitou a Caim e nem a sua oferta, tá certo? Por quê? Porque Caim, ele estava com o coração não voltado, né, para as coisas de Deus, mas um coração no estilo religioso, um coração no estilo para que ele se beneficiasse ele mesmo propriamente, tá certo? Então se transformando até no anticristo. O anticristo significa o quê? A palavra anticristo, aquele que se coloca no lugar de. Então a verdadeira adoração, o que é a verdadeira adoração? É o coração íntegro com Deus e fazendo a vontade de Deus, né? E uma das verdadeiras propostas de Deus para nós é que nos achegamos a Ele apesar do pecado, mas Ele abriu uma oportunidade através de Jesus Cristo. E o que é que representa o Senhor Jesus Cristo? O Cordeiro. Por isso que João Batista, quando viu o Senhor Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Então o Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. Então você vê que ele viu aqui, ó, que o coração de Caim não era um coração deliberado, não era um coração aberto para Deus, tá certo?
Era como fosse, ele levou uma oferta a mais do que Deus pediu, como fosse ele levasse algo que não agradou ao Senhor, e mesmo que aquela oferta agradasse ao Senhor, o coração dele não estava agradando ao Senhor. Aí ele diz aqui, ó, no verso 6, então lhes disse o Senhor, por que andais irado e por que descaiu o teu semblante? Então, no momento que Deus não aceitou a oferta de Caim, por causa do seu coração que estava maligno, estava com inveja do seu irmão, era um coração que não era voltado para Deus, era um coração que não foi aprovado por Deus, mas mesmo assim Deus deu uma oportunidade para Caim, quando ele diz, ó, então lhe disse o Senhor, porque andas irado, porque descaiu o teu semblante. O que é descaiu o seu semblante? Mostrou a sua face. É quando você se realmente mostra quem você é, você descai o seu semblante. Por exemplo, às vezes a pessoa está enganando outra, às vezes a pessoa está interpretando outra pessoa, outro modo de ser que não é o dela, às vezes ela está disfarçando algo, mas aí quando cai o seu semblante, a verdadeira face daquela pessoa aparece. E aí ninguém engana Deus, ninguém engana Deus. A palavra de Deus diz que Deus diz, por que Caim? Descaiu o teu semblante. Ou seja, ele procurava andar de uma forma, mas no momento que descaiu o semblante dele, ele não conseguiu segurar, ele mostrou quem realmente ele era, né? Ou seja, ele estava abatido pela face do mal, o coração dele estava mal. Por quê? Porque ele sentiu inveja, ele sentiu uma amargura, e ele não conseguiu ter o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito da temperança, para controlar essa amargura no seu coração, tá certo? E ele, pelo seu livre-arbítrio, ele resolveu o quê? Ele resolveu, porque todos nós, Deus deu livre-arbítrio, né, que é um atributo que Deus deu para o homem, um atributo humano, Deus deu para o homem, o livre-arbítrio. Ele usou o seu livre-arbítrio para o lado errado, para o lado do mal, para fazer a sua própria vontade. Aí, Deus, quando o Senhor pergunta para ele, ele diz, ó, 7, isso e procederes, então, não, 6, então lhes disse o Senhor, porque andas irado e porque descaiu o teu semblante? Aí o Senhor continua, né, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Foi o que eu falei agora atrás, né? O desejo dele ia se cumprir. Ou seja, ele não controlou o seu desejo. Então o teu cumpre a ti dominá-lo. O Senhor disse, olha, cumpre a ti através do teu livre-arbítrio, né? Como Abel fez, Abel se voltou o coração para Deus, deixou ser tratado pelo Senhor apesar do pecado. Ele deixou-se ser tratado e deu aquilo que Deus queria, e juntamente não só a oferta, mas o seu coração. Ele se doou para Deus, para que Deus pudesse tratar e transformar aquele coração. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, aquele que eu bater e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas com Caim não se deixou ser transformado, Caim não se deixou que o Espírito Santo de Deus transformasse o coração dele. O próprio Deus ali falou com ele, mas ele resolveu ir pelo seu livre-arbítrio e pela sua própria vontade, e não dominou, né? Não dominou a vontade da carne, ele não dominou a vontade do eu, transformando-se assim num tipo de anticristo, o primeiro anticristo, né? Por quê? Porque anticristo significa aquele que se coloca no lugar. Então, meus amados, é realmente uma responsabilidade muito grande aqui, né? Aí daí surge o primeiro homicídio, ó. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então a inveja foi tão grande que ele matou o seu próprio irmão. Ele matou o próprio Abel. Por quê? Porque Deus aceitou a Abel e a oferta de Abel, e não aceitou a oferta dele nem ele. Mas Deus disse, olha, mas a ti cumpre dominar o pecado que jaz em ti. Mas ele não quis dominar. Ele não quis ir pela palavra de Deus, que a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, pelo seu livre-arbítrio, Abel escolheu seguir verdadeiramente o Senhor e confiou no Senhor. Deixou que o seu coração fosse tratado. Porém, Caim não confiou em Deus e deixou que o seu coração se tornasse cada vez mais em trevas, se afastando de Deus. Porque quando você se aproxima do Senhor, você se aproxima da luz. Quando você se afasta do Senhor, você está indo para o caminho das trevas. Então por aí você já tira, né? A divisão, né? A divisão entre a luz e as trevas. E o Senhor permite para que haja diferença. Então vamos lá. Então ele pegou e matou o seu irmão. Ele culminou o seu desejo matando o seu irmão. Aí a Bíblia diz, ó. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão?
Ou seja, até ele como irmão mais velho, né? Ele ter nascido primeiro, nasceu. Então, ele não cuidou do seu irmão. Ele não amparou. Ou seja, ele mesmo matou o seu irmão. O Senhor, sabendo disso, perguntou só a nível de curiosidade, para despertar a curiosidade no coração dele, ver se ainda ele se voltava atrás e se arrependia. Mas o que foi que ele disse? Ele voltou novamente atrás, ele foi para as trevas. Ele disse: sou eu, tutor de meu irmão, guardador de meu irmão, ainda zombou. Então você vê que Caim, ele se afastava cada vez mais, né? Cada vez mais, se dividia cada vez mais de Deus, das coisas de Deus, porque matou o seu próprio irmão e zombou. Ainda mais não quis atender a voz de Deus, não se arrependeu diante da voz do próprio Deus. A palavra de Deus diz aqui, ó: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Então a voz ou seja, Deus usou uma força de expressão, né? A voz que clama através do sangue, porque derramou o seu sangue na terra. Foi o primeiro sangue derramado na terra do mundo todo, foi o sangue de Abel, que o seu irmão o matou. Então, por isso que hoje em dia as pessoas matam a outra por causa do pecado, por causa da inveja. Pessoas matam outras pessoas por causa de um simples objeto, por causa de um celular, por causa de uma bicicleta, por causa de uma moto, por causa de um carro. Tá certo? Por quê? Começou aonde? Começou aí do pecado de Adão. As pessoas usam o seu livre-arbítrio para fazer e saciar os seus próprios desejos pecaminosos. Mas também pessoas usam o seu livre-arbítrio, que nem Abel fez, para fazer a vontade de Deus. E com certeza Abel está ali guardado no sono da morte como Senhor, né? Que a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus até a ressurreição final de todos os salvos. A primeira ressurreição, que a primeira ressurreição é que é a ressurreição dos salvos. Glória a Deus. Então, meus amados, ele deu uma sentença. Então aqui ele deu uma sentença aqui para quem? Para Caim, né? Ele disse: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ela sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então você vê, quando você vê uma pessoa fugitiva e errante, ela está devendo algo. Quando você vê a pessoa desesperada, fugindo para um lado para o outro, só anda olhando para um lado para o outro, ela está fugindo de alguém. Então assim era a vida de Caim. Mas aí, meus amados, né? Só para resumir aqui, ó, depois a gente vê aqui as outras partes, ele pede um sinal, né? Caim pede um sinal, ele diz aqui, ó: então diz Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que eu já não posso suportá-lo. Mas ele vê que ele não se arrependeu. Ele diz, ó: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que te matar, a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então aqui também já tem um grande conhecimento através dessa passagem, porque você vê como ele foi, né, o primeiro homicida e filho de Adão. Deus não permitiu que ninguém matasse ele, né? Ele mesmo tinha que morrer de velhice. Deus colocou um sinal, né? Então aqui é o primeiro sinal colocado em um homem na Bíblia, colocado pelo próprio Deus. E como Caim ele se transformar agora em um anticristo, que é anticristo, é todo aquele que se coloca no lugar de, ou seja, porque a verdadeira adoração é Jesus Cristo. Mas o homem, né, e o próprio inimigo, Satanás, ele quer adoração para ele, né? Teve reis na terra, teve homens que quiseram adoração para si, que nem Nabucodonosor, né? Nabucodonosor foi um tipo de anticristo, mas depois ele se arrependeu, usou o seu livre-arbítrio para se arrepender. Quantos e quantos reis na terra, historicamente falando, e outras nações, não quiseram adoração, não quiseram ser deuses? Então, quem puxa a adoração para si é um anticristo. Ou seja, quem nós devemos adorar verdadeiramente é Cristo, que morreu por nós e ressuscitou para a nossa salvação. Ele sim merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Porque quando eu adoro a Jesus Cristo, eu estou adorando a Deus e o Espírito Santo de Deus. Mas homem nenhum eu posso adorar, né? Então você vê que o anticristo ele quer receber adoração. Porque por detrás está quem? O arqui-inimigo, está Satanás, o acusador, querendo adoração para si. Ele quis a própria adoração do próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo disse: afasta-te de mim, Satanás. Então você vê que aqui Caim ele se tornou o anticristo. Mas por ele ser o primeiro filho de Adão, né? E também ele foi o primeiro homicida também. E ele clamou a Deus: Senhor, quem me vê me matará. Ele disse: pois tá bom, pois eu vou te colocar um sinal, para que quem te vê, né? Até as pessoas não sabem nem qual é esse sinal, né? Algumas acham que é porque ele nasceu barba nele, outras pessoas acham que era a cor dele, que era diferente, outras pessoas acham que ele tinha um sinal na testa.
Então diz uma coisa, a Bíblia não explica que tipo de sinal é esse, mas eu interpreto, eu entendo pela revelação da palavra que aqui foi o primeiro sinal de um anticristo, né? Só que aqui esse sinal foi para que ninguém ferisse ele, né? Não foi uma questão de sinal de adoração, foi para que ninguém o ferisse, porque ele pediu a Deus e clamou, não, quem me vier me matar, a Deus disse, pois tá bom, vou te colocar um sinal para que ninguém te mate, né? E ali ele fez o contrário do perdão, né? Usando de Caim. Você vê que quantas vezes eu posso perdoar, né? 70 vezes 7, né? Aí aqui ele diz, ó, no verso 15, o Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes, né? Você vê que há um simbolismo aí. Então, da mesma forma que a gente tem que perdoar 7 vezes, ele disse, não, 70 vezes 7, que dá 49, né? Que é o mesmo tempo que o povo de Israel teve na relação profética. Em Caim também. Em Caim pegou aqui 7, ele diz aqui, ó, 7 será vingado 7 vezes, né? Também um acréscimo de 7 para quem matasse Caim. Por isso que ninguém sabe quem matou Caim, né? Possivelmente ele morreu normalmente mesmo, ninguém o matou por causa do sinal que Deus colocou nele. Então há muitos mistérios bíblicos, meus amados. A palavra de Deus diz aqui, mas o Senhor ele vai revelando pela sua palavra. Então ele diz aqui, ó, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, né? Então você vê, né, ó. Então você vê aqui, então aqui ele retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, e ali ao oriente do Éden, né? E depois aqui diz no verso 17, né, ó, coabitou Caim com sua mulher, ela concedeu e deu à luz a Enoque, que foi o primeiro filho de Caim. Caim edificou uma cidade e chamou Enoque, o nome de seu filho, né? Depois nasceram outros filhos, e ali foi começando a nascer a geração de Caim, uma geração apartada de Deus. Então você vê como se dividiu aqui a primeira família, então, a partir de Caim, porque Caim matou Abel, né? Depois a gente vai ver lá na frente, só para esse vídeo aqui não ficar muito grande, a gente vai ver aqui na frente, ó, depois Deus dá outro filho para Adão e Eva, ó. Ele diz aqui, ó, porque Caim se apartou, retirou-se da presença do Senhor, é um anticristo, né? Ele não adorou ao Senhor da maneira que era para ser adorado, mas Adão e Eva continuaram adorando ao Senhor, mas Caim não, Caim se apartou. Então essa foi a primeira divisão, vendo essa explicação lá do vídeo 1 e agora passando para o vídeo 2, né? Entre a questão da luz e as trevas. Então Caim escolheu as trevas. Tá? A palavra de Deus diz aqui, ó, aqui no verso 24 ele fala novamente da questão da vingança. Ele disse, ó, da vingança do perdão, né? Só que aqui, como era da família do Caim, ficou a questão da vingança, ó. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7, né? Tá certo? 70 vezes 7, que dá 490 anos, né? Então, se você for ver lá em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9, 24, fala também 490, se você estudar a profecia de Daniel todinha, você vai ver que o povo judeu foi separado de 490 anos, né? Você vê que Deus já estava profetizando, né, através disso aí. E quando o Senhor Jesus fala do perdão, ele diz, não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, né? Falando do perdão também, e aqui falando da questão da vingança. Então você vê o contraste, né, que é feito, né? Você vê que as coisas de Deus, uma coisa que foi escrita lá em Gênesis, pegou lá em Daniel e pegou lá onde Jesus falou. Você vê que pelo mesmo Espírito a palavra se encaixa, são as chaves proféticas. Então, só para finalizar, meus amados, que diz, ó, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então você vê que aqui novamente se começou a invocar o nome do Senhor na verdadeira adoração, tá certo? Porque Caim, ele não quis adorar a Deus da maneira que Deus quis, mas Deus permitiu ele continuar na terra. Deus deu o livre-arbítrio, né, para ele seguir da maneira que ele entendesse pelo seu livre-arbítrio. Porém, lá na frente, né, iria ter a prestação de conta, que é o juízo final. Então aí, quando nasceu a Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, Sete deu continuidade naquele que Caim não quis dar continuidade, ou seja, fazendo o quê? 2 tipos de povos, aqueles que adoram verdadeiramente a Deus e aqueles que não adoram a Deus, chamado também lá na frente a gente vai ver de as ovelhas e os bodes, o trigo e o joio. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, vamos finalizar aqui o vídeo 2.
Espero que você tenha notado, tenha discernido essa palavra no seu coração, desse entendimento maravilhoso, e que a gente vai continuar a aprender da palavra de Deus. Amém? Então compartilhe esse vídeo, leve para outras pessoas também. Me siga aí nas redes sociais, no Instagram, @SérgioOliveira, _TB, também no YouTube Sérgio Oliveira, Facebook Sérgio Oliveira, e aguarde aí para o vídeo 3, para darmos continuidade nesse maravilhoso estudo. Graça e paz, e até lá!